conhecido, não tão comentado, mas um assunto muito importante que eu pude testemunhar na minha visita recente à Itália e que agora vou repartir um pouco disso com vocês. Esse assunto polêmico é a rendição das tropas alemãs na Itália. No final da guerra, em 1945, a Alemanha ainda tinha cerca de 1 milhão de soldados e tropas consideradas experientes e plenamente aptas para o combate, ainda tinha 1 milhão de soldados em solo italiano. O que aconteceu foi que, com a mediação da Igreja Católica, os americanos se aproximaram dos alemães e negociaram uma paz em separado da paz que poderia vir mais cedo ou mais tarde no restante do teatro europeu de operações, em 1945. Então, a chamada Paz de Caserta, porque ela foi assinada na cidade, ou melhor, no Palácio Real de Caserta, que era a sede, o HQ, ou seja, o quartel-general das tropas aliadas na Itália, em Caserta, próximo a Nápoles. Ali foi assinado o Tratado de Paz, que pôs fim à guerra entre alemães e aliados em toda a Itália. Pois bem, essa paz ela é muito controversa e tem também uma ramificação histórica no futuro da Itália pós Segunda Guerra Mundial. E eu estive no Palácio Real de Caserta. O Palácio Real de Caserta ele foi construído pelo rei de Nápoles no século XVIII. É um palácio imenso, vocês estão vendo aí nas imagens, um palácio muito bonito, que tem ali uns jardins espetaculares, tão ou até mais bonitos do que os jardins do Palácio de Versalhes ou do Palácio de Schönbrunn na Áustria. Esse palácio ele impressiona até hoje pela sua grandeza e hoje é um museu totalmente preservado, mantido pelo Estado italiano e muito visitado pelos italianos e por europeus também que conhecem. Fica aí a dica, quando você estiver na Itália, não deixe de visitar o Palácio de Caserta. Esse palácio hoje ele reflete essa história, esse esplendor histórico da Itália no século XVII, século XVIII. O reino de Nápoles era muito rico, muito grande, mas ele omite bastante da questão da Segunda Guerra Mundial, da participação italiana na Segunda Guerra Mundial, como tudo, né? Vocês já viram aqui em vídeos anteriores, eu falando um pouquinho em Taranto, eu falando um pouquinho em Salerno, em Nápoles, e pouco se vê nesses locais da luta italiana ao lado dos alemães contra os aliados, ou seja, a Itália meio que passou uma borracha nesse passado histórico e você não encontra, ou quando encontra é meio disfarçado, como no próprio Palácio de Caserta. Para achar a sala onde foi feita, onde foi assinado o documento com a rendição dos alemães em Caserta, tive uma certa dificuldade. Eu apelei até para a direção do próprio museu para eles me indicassem aonde que era a sala onde foi assinada a rendição alemã, porque eles dão ênfase nesse palácio ao período pré-napoleônico, ao período do século XVIII, onde a Itália, ou aquela parte da Itália, porque a Itália não era unificada nessa época, a Itália tinha a sua maior riqueza. Enfim, voltando ao foco, Caserta então sediou o quartel-general aliado durante a Segunda Guerra Mundial e sediou também a assinatura da rendição alemã. Essa rendição foi muito controversa e eu vou explicar um pouquinho por quê. Os confrontos finais do teatro europeu da Segunda Guerra Mundial, assim como a rendição alemã aos aliados ocidentais e à União Soviética, aconteceram entre o final de abril e o início de maio de 1945, ou seja, foram momentos dramáticos e chocantes, seja no campo militar ou também no campo político.
Para vocês terem uma ideia, o número total de prisioneiros capturados em abril na frente ocidental pelas forças aliadas foi de 1.500.000 soldados alemães ou aliados dos alemães. Abril também testemunhou a captura de cerca de 120.000 tropas alemãs pelos aliados na última campanha da guerra na Itália. Até o final de abril, 800.000 soldados alemães foram capturados na frente oriental. No início de abril, o Comando Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas reclassificou todos os prisioneiros como forças inimigas desarmadas ao invés de prisioneiros de guerra. Essa ficção jurídica, ou seja, por que ficção? Prisioneiro de guerra é prisioneiro de guerra, mas aí já começou a maracutaia, vamos chamar assim, dessa rendição. Essa ficção jurídica serviu para burlar as disposições decorrentes da Convenção de Genebra sobre o tratamento de ex-combatentes. Até outubro, milhares de prisioneiros morreram por inanição, entre outras doenças, ou seja, os americanos deram um jeitinho de não proteger tanto os prisioneiros que eles capturavam. No entanto, em 27 de abril de 1945, com a aproximação das forças aliadas à cidade de Milão, o ditador italiano Benito Mussolini foi capturado pela resistência italiana. Não se sabe se ele estava realmente viajando com um batalhão antiaéreo alemão ou se estava fugindo para a Suíça. Enfim, ele foi preso junto com a sua amante, a Clara Pietà. Os seus corpos foram pendurados em praça pública. No dia anterior à morte de Hitler, que morreu no dia 30, ou seja, em 29 de abril, o general SS Karl Wolff assinou os termos de rendição em Caserta, em nome do general von Vietinghoff, depois de prolongadas negociações não autorizadas pelo alto comando alemão com as forças aliadas, vistas com grande suspeita pela União Soviética, que acreditava tratar-se de um acordo de paz separado. No documento, o general alemão Wolff concordava um cessar-fogo e a rendição de todas as forças sob o comando até as 2 da tarde do dia 2 de maio. Assim, depois de algumas discussões entre Wolff e Kesselring, que era o comandante supremo na Itália, cerca de 1 milhão de soldados se renderam incondicionalmente ao general britânico Harold Alexander. Esse número deixa claro que o processo de rendição alemã, que tem seu termo em 7 de maio de 1945, ofuscou uma rendição menos importante das tropas alemãs no norte da Itália, que se deu uma semana antes, em 30 de abril, no Palácio Real de Caserta, perto de Nápoles. Isso tudo foi tratado pelo grande estrategista aliado Allen Dulles, chefe do OSS, que seria o órgão precursor da CIA. E assim, inclusive, teve como primeiro comandante o próprio Allen Dulles. O que ele queria? É impedir que a inevitável rendição alemã se desse perante os partisanos, os partigiani, ou seja, os guerrilheiros, porque esses guerrilheiros que resistiram durante muitos meses na Itália, ou até anos, contra os alemães, eles eram ligados ao Partido Comunista Italiano. Se a rendição fosse vista como uma vitória dos comunistas, as consequências políticas seriam desastrosas para os americanos e para os seus aliados. A rendição direta das forças alemãs para os aliados ocidentais era de fundamental importância no pós-guerra. E o que Dulles fez? Espertamente, mandou emissários ao general Karl Wolff e esse se mostrou disposto a se render e negociar a sua situação pessoal. Lembre-se que ele era SS, era um segundo homem das SS e amigo pessoal de Hitler, um peso pesado na cúpula nazista. Dulles então pediu a Wolff uma prova de seu poder e esse libertou Ferruccio Parri, líder partisã não comunista, que era prisioneiro dos alemães em um campo perto de Munique. Esse líder partigiani, ou da resistência italiana, foi entregue aos aliados em 48 horas a partir do pedido de Dulles, e isso foi uma prova de que o Wolff tinha um comando das forças alemãs. Daí a negociação foi feita na cidade de Ascona, em território suíço, onde o Wolff chegou com trajes civis e Dulles se encontrou com ele. Foram negociados os detalhes da rendição e o Vaticano desenvolveu um papel importantíssimo, porque ele estabeleceu toda a conversação entre os dois lados. Em troca disso, houve uma aliança dos Estados Unidos com o Vaticano para a criação de um partido católico
que enfrentasse o Partido Comunista nas eleições que viriam na Itália do pós-guerra. O Vaticano aceitou o acordo e, com isso, foi criado um partido, o Partido Democrata Cristão, que governou a Itália por 45 anos, só saindo do poder após a Operação Mãos Limpas, já na final da década de 70 e início dos anos 80. Bom, então essa história mostra a importância que foi para o futuro da Itália, dentro da Europa, no pós-guerra, e mostra como política e a atividade militar estão muito atreladas, muito linkadas. O político, geralmente ele fala que é um soldado sem farda, mas eu acho que é o contrário. O fardado é que se bate continência para o político, e muitas das vezes a gente se atenta aos detalhes militares, históricos nos livros e esquecemos de como por baixo do pano, como por trás das frentes de batalha, as conversações se desenvolvem enquanto os soldados simples se matam. Bom, pelo menos essa rendição, essa esperteza americana poupou tropas americanas de lutarem continuadamente contra os alemães por mais algum tempo e principalmente poupou a Itália, no caso, olhando pelo lado americano, de ter, durante a Guerra Fria, do início da Guerra Fria, um comando político num partido comunista, o que fatalmente geraria uma tensão muito grande, porque os americanos não aceitariam uma Itália soviética, absolutamente. Então, todo esse desmembramento desse imbróglio aconteceu em Caserta, e para nós foi muito importante ali estar, e também para nós é importante a gente trazer esse assunto para que você leia mais. Aqui eu só dei um apanhado superficial, você leia mais sobre esse momento importante na história europeia, na história mundial e na história principalmente da Itália. Aqui no Palácio Real de Caserta. Foi nesse local que, em 1945, as forças alemãs, todas as forças alemãs, se renderam às tropas aliadas aqui na Itália. Nessa rendição estavam presentes representantes de todas as forças aliadas e os alemães, ainda em grande número, ocupando a Itália, parte da Itália, finalmente então se renderam às tropas aliadas. Aqui nessa sala, onde antes disso muitos reis e nobreza europeia também estiveram tratando de assuntos ligados aos períodos anteriores. Mas ele ficou marcado